E aí, terceiro ano, tudo bom? Beleza com vocês? Olha só, aula passada a gente encerrou ali a crise de 29, né? Eu falei com vocês sobre o New Deal. E hoje nós vamos falar sobre os regimes totalitários para entrar em fascismo, nazismo e aí ver a Segunda Guerra Mundial, ok? Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é como estava a Europa pós Primeira Guerra Mundial. Então, acabou a Primeira Guerra Mundial, você tem ali a Alemanha sendo humilhada com o Tratado de Versalhes, né? Ela não poderia ter um exército muito grande, não poderia ter soldados nas fronteiras, não poderia ter navios de guerra, teve que pagar uma indenização altíssima para os países vencedores da guerra, ou seja, ela foi totalmente humilhada. Então, a Alemanha, além da Alemanha, desculpa, você tem a Itália também, porque, não sei se vocês lembram, na Primeira Guerra Mundial, a Itália troca de lado. A Itália fazia parte dos aliados, passa para a Entente, né? Logo um ano depois do início da guerra. E foi prometido para a Itália que se ela trocasse de lado, né, durante o conflito, terras no continente africano seriam entregues ao país. E não foi cumprido isso. Então, tanto Itália quanto a Alemanha estão ressentidas, né, das decisões tomadas durante a Primeira Guerra, no final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha muito mais, né? Então você tem ali uma crise econômica na Europa, né, inteira, mesmo nos países vitoriosos, porque perderam soldados, tiveram seus territórios invadidos, bombardeados, cidades foram bombardeadas. Então você tem uma crise econômica ali geral, generalizada, né, pesada, com países passando, alguns países, né, com desemprego lá no alto, fome, miséria, no caso da Alemanha, por exemplo. E aí, quando esses países começam a se estabilizar economicamente falando, você vem com a crise de 29, né, que a gente já viu, e é uma outra rasteira que eles tomam, né? Então, quando eles estavam melhorando, vem a crise de 29, a crise volta pesada de novo nesses países capitalistas. A União Soviética não sofre com a crise de 29, porque ela adotava um sistema socialista, então ela não é interferida por isso. E aí nós teremos o surgimento de alguns grupos fascistas, né, alguns grupos totalitários. O que é isso? Esses grupos, né, eles agem, né, os grupos fascistas, vou falar para ficar mais claro, eles agem em momentos de dificuldade da população. Então a população europeia, por exemplo, estava passando por um período difícil. No caso da Alemanha, por exemplo, totalmente arruinada. Então esses grupos que surgem com ideias violentas, vou falar algumas características aqui, com ideias ditatoriais até, eles falam no ouvido do que a população quer ouvir. Então, por exemplo, a população alemã estava ressentida e sentindo que deveriam se vingar ou com ódio dos países que a humilharam. Então, por exemplo, o partido nazista, ele falava no ouvido das pessoas o que elas queriam ouvir. Então, por exemplo, falava, olha, nós vamos nos vingar. Ou então falava, olha, nós vamos acabar com o desemprego na Alemanha. Não explicava como, mas dizia que ia acabar. Então a população fica, opa, gostei. No Partido Fascista Italiano, por exemplo, Mussolini dizia que ele transformaria a Itália novamente no Império Romano, como foi o Império Romano antes. Como que ele faria isso? Ele não sabia explicar, mas era isso que a população queria ouvir. E eles foram ganhando espaço, né? Então, só voltando um pouquinho, que eu falei que hoje a gente ia ver sobre regimes totalitários. Regimes totalitários são esses governos que controlam a sociedade inteira, desde do que você vai ler, do que você vai ouvir, do que você pode falar, tá? São ditaduras. Outra coisa, o primeiro governo totalitário, né, é o italiano, controlado pelo Mussolini, onde surge ali o fascismo, né, e depois se espalha para a Alemanha, para a Espanha, para Portugal, para a Argentina. No Brasil nós teremos o Getúlio Vargas, ele utilizando algumas coisas, né, algumas características, algumas ideias do fascismo. Ele era um cara que se aproximava muito e tinha pessoas ao redor dele no governo que eram simpatizantes do Hitler e do Mussolini, tá? E a ideologia desses regimes totalitários, cada um tem algumas características próprias, mas o geral, né, são essas daqui que eu vou comentar com vocês agora, tá?
Então, por exemplo, esses regimes totalitários, eles são movimentos ultranacionalistas, tá? Como assim, Diogo? Extremamente patrióticos. Só que é aquele patriotismo exagerado, aquele patriotismo violento, né? Eles acham, por exemplo, que eles são superiores aos outros e por isso existe o motivo de eu invadir o outro, né? Porque ele é inferior. Então, se você vê as manifestações nazistas na Alemanha, você vai ver que são bandeiras do nazismo para tudo que é lado. Na Itália, a mesma coisa. Símbolos nazistas e fascistas para todos os lados. É uma forma de impor respeito, de impor medo também, através daqueles simbolismos, tá? Outra coisa, militarismo, né? Tanto o partido nazista quanto o partido fascista italiano eram partidos políticos. Só que eram partidos políticos onde os membros se vestiam como soldados, né? Os fascistas italianos eram chamados de camisas negras porque eles andavam todos de preto, armados. E esses partidos fascistas, esses governos totalitários, né? Eles são fascinados por armas, né? Por criação cada vez mais de armas, uma corrida armamentista gigantesca, né? Violência. São ditaduras, tá? São ditaduras e eles nunca pregam, por exemplo, e são sempre normalmente contra a cultura. O próprio ministro, o Goebbels, do Hitler, ele dizia que quando ouvia falar sobre cultura e arte, dava vontade de vomitar. Por quê? O foco deles não é pensamento, né? Não é raciocinar, não é criticar. É você ficar quieto e obedecer aquilo, tá? Por isso eles valorizavam a força física, armas principalmente. Líderes carismáticos, esses líderes eles fazem quase que uma lavagem cerebral nas pessoas, né? O Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, o Franco em Portugal, o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal, o Perón na Argentina, o Vargas no Brasil, eles são muito carismáticos, apesar de muitos ali serem extremamente violentos, racistas, preconceituosos, que pregam o ódio, né? Para o povo, eles eram extremamente cativantes, eles falavam bem, todos eles falam muito bem, a imagem deles vai ser colocada pelo país inteiro para você se identificar com aquilo, né? Censura nos meios de comunicação e propagandas falsas. Então, o rádio vai ser censurado, o jornal vai ser censurado, você não pode criticar esse tipo de governo. Fake news, né? As famosas fake news que ganharam força recentemente, elas já existiam. Então, propagandas enganosas, por exemplo, contra judeus, contra os países capitalistas, contra os países comunistas, e por aí vai, né? A mentira é a base dos governos fascistas, tá? Culto à força física, a ideia não era formar filósofos, pensadores, era formar soldados, tá? Guerreiros, segundo a ideia do Hitler, da raça ariana, que seria um povo superior. Então, por isso que na Alemanha houve um período de queima de livros, né? Porque para eles aquilo ali não servia para nada. Xenofobia, que é você ter um preconceito com estrangeiro, né? Tudo que é de fora do seu país, você vai tratar com um preconceito muito grande. Então, imigrantes no seu país vão ser normalmente escorraçados dali, vão ser expulsos, vão sofrer violência, vão perder direitos por causa disso. E no último, o racismo, né? Não só contra negros, mas contra orientais, contra outras minorias, né, de outros povos. Por exemplo, ciganos vão ser muito perseguidos na Europa nessa época também. Os judeus, não precisa nem dizer, né, que vão ser os principais perseguidos. Então, esses pontos que eu falei com vocês são as características comuns desses governos fascistas, esses regimes totalitários, beleza? A partir da próxima aula a gente vai estudar cada um deles. A gente vai começar no fascismo italiano, nazismo alemão. Vou ver se eu comento uma ou outra coisa depois do Salazar, né? É o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha e o peronismo na Argentina. E aí a gente vê isso depois, eu comento com vocês, beleza? Vai ter esqueminha para copiar lá no Google Sala de Aula, tá? Valeu!